Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo que diz respeito a você. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo com Carlão. Esse, o penúltimo do ano, o bate-papo que está às vésperas da comemoração do Natal. Então, este hoje é o nosso tema. O crente pode ou não pode comemorar o Natal? O Natal é ou não é uma festa pagã? O que nós podemos tirar de bom da festividade do Natal? Qual o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do Natal? É sobre isso que nós vamos falar agora. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Carlos Guimarães e você está no canal que por enquanto está acabando os dias. Quando virarmos o ano, a partir do dia 1º de janeiro, já não vai ser mais IBN Templo da Restauração. O canal será MEG, Ministério, Evangelho e Graça, ok? Então vamos lá. O Bate-Papo com Carlão é um programa que vai ao ar toda quarta-feira, né? Entra ao vivo toda quarta-feira, às 19h30, sempre com um assunto esclarecedor e ou polêmico, ok? Hoje sobre o Natal. Você de casa pode participar pelo chat. Eu estou aqui acompanhando o chat, as suas dúvidas, comentários, perguntas, né? E como sempre nós temos aqui os irmãos que me ajudam. O Marquinho, mais uma vez, um guerreiro, o ano todo comigo aí. Boa noite, Marquinho, graça e paz. Boa noite, pastor, graça e paz. Boa noite, pessoal de casa. Isso aí, a turma devagarinho vai chegando. Marco Antônio, Saber, Sueli, devagarinho vai chegando aí. Eu quero perguntar a você de casa, né, ao Marquinho também. O que você tem a me falar sobre o Natal? O crente pode, não pode comemorar? É ou não é uma festa pagã? Qual a origem do Natal? Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro, né? Tem alguma coisa boa que se pode aproveitar dessa data? Sim ou não? Vamos lá, Marquinho, o que você, como crente, como evangélico, o que você aprendeu sobre o Natal? Eu aprendi sobre o Natal que era uma data de comemorar mesmo o aniversário de Cristo, basicamente isso, entendeu? E você aprendeu isso no catolicismo, quando veio para o evangélico? Como foi? No catolicismo, né? E no evangelho não mudou muita coisa, não. Você tinha quase que a mesma prerrogativa. Sim, mas alguns dizem que não se deve comemorar o Natal. O cristão evangélico diz que não se deve comemorar o Natal. Você aprendeu alguma coisa a respeito? Não, igual, eu não aprendi que não deve comemorar. Eu, particularmente, não, é uma data comum para mim. Aliás, eu não tenho muito esse negócio de comemoração de data, não. Para mim, aniversário, para mim, é uma data comum. Eu não tenho esse... É um costume meu. Não é que ninguém me ensinou isso, não. Então, você nunca aprendeu que não se deve comemorar? Não. Ok. Eu, Marquinho, bem semelhante a você, eu acho também, né, que essas datas comemorativas são dias comuns, normais, não muda nada, entendeu? Quem mais lucra com isso são os comerciantes, eles aproveitam as datas, né? Eu comemoro, de alguns anos para cá, bastante anos eu comemoro, porque as pessoas gostam. O que tem, né? Você comemorar. Mas vai para uma cadeia, por exemplo, o preso que está lá. Ele não quer saber se hoje é 25 de dezembro ou se é 48 de outubro, não. Entendeu? Para ele é mais um dia. O dia do aniversário dele é mais um dia. Olha com um morador de rua. Olha com uma criança pobre, pobre mesmo, se faz alguma diferença. O dia do aniversário dela, o dia das mães, o dia dos pais. Olha para uma pessoa que está numa cama de hospital. Faz a menor diferença. Igual para mim, igual eu falo, eu até ensino isso lá em casa. Eu falo, se eu for para me esperar o dia dos namorados, ou o dia das mães, ou o dia das crianças para dar alguma coisa, não faz sentido nenhum. Você sentiu de ser agora, vai lá e faz, tem que fazer agora. Não tem esse negócio de ficar esperando tal data. Exatamente. Paulo Gabriel, boa noite, graça e paz. Sueli, eu aprendi que não poderia ter árvore de Natal e o Papai Noel.
E do que? Maliquino? Ah, do maligno, é do maligno, entendi. É isso aí que eu estou falando. Você não podia comemorar, você não podia ter o simbolismo. Isso você já aprendeu? Isso sim, que a árvore de Natal você não deveria fazer, que não deveria ter a figura de um Papai Noel dentro de casa, entendeu? Isso aí sim, entendeu? Que porque é uma comemoração pagã, uma data pagã. Não é isso? Mais alguém de casa aí? Mais alguém? Eu vou dar para vocês aqui subsídios históricos sobre o Natal. Então, não sai daí não. Essa data veio a calhar, né? Para a gente falar sobre isso aí. Então, eu vou te contar algo muito particular meu aqui, né? Não é só por isso. Depois, quando eu fiquei já adolescente, rapaz, eu tinha uma raiva disso aí por causa da hipocrisia. O que eu via? Por exemplo, o filho tratava mal a mãe o ano inteiro. No dia das mães vai lá levar um presente. Depois, no outro dia, começa a fazer raiva na mãe outra vez. Verdade. Para inglês ver, como diz o ditado, né? Isso. Então ele era um péssimo filho para o pai. No dia dos pais levava um presente. A mesma coisa no Natal. Verdade. A mesma coisa. Outra coisa, eu lembro, eu já era adolescente, era rapaz, eu ficava vendo na televisão, era muito famoso o programa da Xuxa. Aí no dia do Natal tinha o Natal da Xuxa. Então aquela mesa, com tudo quanto é tipo de comida, tudo quanto é tipo de fruta, coisa, aquela mesa farta, o Natal da Xuxa. Quantas crianças assistiam o programa da Xuxa e às vezes não tinha um pãozinho com manteiga para tomar o café da manhã? Verdade. Entendeu? Uhum. Eu achava aquilo um absurdo, cara. Então aquilo me deixava uma revolta e as pessoas se atropelando na cidade para as compras de Natal, tanto a compra para casa, para a ceia, presente para trocar presente, né? Nossa. E às vezes um cara não tinha um arroz com feijão, era vizinho deles. Entendeu? Então, essa aí, daqui a pouco eu vejo, Paulo Gabriel, o que você falou. E eu ainda tinha um agravante. Meu pai, policial, né, já tem 30 anos que ele aposentou. 30 anos. E nunca ganhou mal, não. Mas lá em casa, eu não posso falar para você que a gente passou fome, mas passou muita dificuldade. Era o arroz, o feijão e o macarrão. Isso aí tinha lá em casa. Uhum. Entendeu? Isso aí tinha lá em casa. E eu vou contar algo muito particular, né, para você entender. No dia do nosso aniversário, eu e meus irmãos, aniversário, no dia das crianças e no dia do Natal, além de não ganhar presente, a gente ficava trancado dentro de casa e apanhava. Que isso? Sempre apanhava. Eu não lembro de um dia das crianças, um dia de Natal que eu não apanhei. O aniversário ainda escapava, porque era algo particular. Cada um tem o dia do seu aniversário. Entendeu? Mas o dia das crianças e o Natal era batata. Antes do dia acabar, a gente apanhava. Que isso? Sem fazer nada, sem... Eu vou te explicar o porquê. A minha mãe trancava o portão e não deixava a gente sair na rua. Porque se saísse na rua, você ia ver os brinquedos dos outros. Uhum. No dia das crianças e dia do Natal. Então ela, achando que deixava... A gente trancava-se na época do Natal, no dia das crianças. Ela deixava 3, 4 dias trancado em casa, sem poder sair na rua. Para você não ver os brinquedos dos outros, que a gente não ganhava. Uhum. E aí o que acontecia? A gente ficava do lado de cá do portão, com o ouvido no portão, eu e meus irmãos. A Tereza ganhou bicicleta. O Paulo Henrique parece que ganhou um robô. Entendeu? O Robert ganhou um carrinho a pilha. Na época era o trem do outro mundo, né? Ganhou um carrinho a pilha. Nosso fulano ganhou um skate. Entendeu? E a gente ficava... E minha mãe, sai desse portão, sai desse portão. A gente não via, mas... E aí o cara pegava o brinquedo e ia brincar longe do portão da gente. E a gente ficava tentando escutar. E pedindo eles para brincar perto do portão. Para pelo menos a gente escutar. A gente ficava revoltado, eu e meus irmãos, entendeu? Discutia um com o outro, brigava. E minha mãe estava chateada. Ela ficava chateada com isso. Então ela não tinha estrutura. A gente pegava ela chorando e tudo. Aí, antes de acabar o dia, ela fazia uma raiva nela, ela metia o couro, ela descontava batendo. Entendi. Entendeu?
Era o jeito dela extravasar o que ela estava sentindo. É o jeito dela extravasar. E aí eu vou te contar mais uma aqui. Aí teve uma época que eu tinha raiva mesmo do Natal. Eu tinha raiva, mas eu tinha raiva. A gente morava numa rua, 3 quarteirões acima morava minha avó, a mãe da minha mãe. E 3 quarteirões acima da minha avó, e 6 quarteirões da minha casa, tinha igreja católica. Nós éramos todos católicos. E aí a família todinha para casa da minha avó do dia 24 para o dia 25. Ia para lá. Família toda. E preparava a ceia, então estavam os tios, as tias, os primos, todo mundo. Né? Ninguém mexia, dava meia-noite, ninguém mexia na comida. Porque você que foi católico vai lembrar, do dia 24 para o dia 25 tem a missa do galo. Não é? Não tem a missa do galo? E quando a minha avó não chegava da missa do galo, ninguém mexia em nada. Não. Entendeu? Aí ela chegava, a gente ia comer. Quando foi um dia, a gente jantou e tal, umas 3 e pouca da manhã, a gente foi embora. Eu, minha mãe e meus irmãos. E ela acordou a gente 6 horas da manhã. Ó, a gente não faz isso não. Você vai lá na casa da sua avó, vocês 3, era eu e meus 2 irmãos, não tinha minha irmã ainda não. Porque vocês saíram ontem e não tomaram bênção à sua avó e nem deu Feliz Natal. Tomei sim, não tomou não. Eu lembro que eu tinha tomado a bênção e dado Feliz Natal para ela. Uhum. E aí meus irmãos, eu também tomei. Vocês não tomou não, vai lá tomar a bênção à sua mãe e dar Feliz Natal. Eu já tomei, não tomou não, vai lá agora. E não é para vocês entrar não, que seus tios estão tudo dormindo, seus primos também. É só tomar a bênção e voltar. Quando a gente virou a esquina, minha avó estava no portão esperando. Quer dizer, nós saímos de lá 3 horas, o movimento continuou, minha avó não dormiu. E ela estava chorando. Quando a gente dobrou a esquina, ela abriu a boca para chorar. Ela já estava chorando, é que ela desmanchou em lágrimas. Né? Ela desmanchou em lágrimas. A gente chegou no portão, falou, minha mãe falou para a gente vir aqui tomar a bênção à senhora, dar Feliz Natal, porque a gente saiu sem fazer isso. Isso já estava combinado entre a minha mãe e minha avó. Aí minha avó deu um beijo em cada um, deu a benção, deu Feliz Natal, vai embora, senão sua mãe vai ficar brava com vocês. Quando nós chegamos em casa, minha mãe, porque a gente ficava a noite toda esperando o Papai Noel. A gente ia para a casa da minha avó e chegava em casa com a esperança de que o Papai Noel tinha... A gente escrevia carta para o Papai Noel, aquele trem todo. Fiz isso demais. Entendeu? E aí minha mãe falou assim, na hora que vocês foram lá na sua avó, o Papai Noel veio e trouxe um presente para vocês. Cadê? Tá lá no quarto. O quarto nosso, era nós 3, tinha o quarto, né? Saiu os 3 em tempo de quebrar a perna para ir lá. E nós olhamos no quarto, não tinha nada. Abrimos guarda-roupa, em cima do guarda-roupa, debaixo da cama, nada de presente. Cadê? Ela falou, tá debaixo do travesseiro. Quando nós levantamos pro travesseiro, um bombom que ela comprou para cada um. Foi o único presente de Natal que eu ganhei. Enquanto criança. E ela desmanchando de chorar, ela tramou isso com a minha avó. O Papai Noel falou que as coisas estão difíceis, você só pode trazer isso aí. Eles usavam esse argumento mesmo. Entendeu? Isso aí. E aí é que eu tomei raiva do Natal mesmo. Por que ele trouxe bicicleta para um, skate para outro, não sei o quê, e para nós um bombom? Dá uma sensação de insignificância, né, muito grande. Entendeu? Então vamos lá, Paulo Gabriel. Natal a gente tem como um dia de reunir a família. Este é um lado bom. Mas é claro que tudo tem o seu lado bom e o lado não tão verdadeiro. Basta você alimentar as coisas que nos faz refletir. Hoje em dia tem muita coisa que é hipocrisia, como dizer que ama a Deus, vai na igreja e a vida sempre do mesmo jeito, sem intimidade verdadeira com Deus e a sua palavra. Muito bom, Paulo Gabriel. Entendeu? Então, para mim, sempre foi uma data comum. E houve uma época que eu ficava, deixa de ser bobo, não tem Natal nada, não sei o quê, que aniversário o quê. Hoje não, eu faço questão. Entendeu? Hoje eu faço. Por quê? Porque as pessoas gostam. Uhum. Porque as pessoas gostam, então eu faço questão. Entendeu? Mas vamos lá. E aí? Porque não pode ter árvore de Natal, não pode ter Papai Noel, porque é pagão. E você hoje, o que você pensa disso? Você de casa também. Igual, lá em casa a gente não faz, mas é porque é costume mesmo. Hoje a gente entende que não tem nada a ver, entendeu?
mas a gente já acostumou a não fazer. Então, mas eu entendo que se a pessoa fizer, ela não está traindo maldição. Eu entendo dessa forma hoje. Eu acho que isso aí é um ensinamento completamente errado. Eu vou abrir o slide, vou ler um texto aqui, depois nós vamos continuar comentando sobre o Natal. Vou abrir para a galera de casa. Tá aí. O cristão pode comemorar o Natal? Será que o cristão pode comemorar o Natal? Então eu coloquei um texto extremamente conhecido aqui. Vamos lá. João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ok? Então vamos lá, esse é o texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é que é importante para a gente. Com certeza. Isso é que é importante. Mas vamos a algumas curiosidades a respeito do Natal aqui. Vamos lá. Qual a origem do Natal? Você sabe, você de casa, a origem dessa data, dessa comemoração, você de casa sabe? Você, Marquinhos? Não, sinceramente. Tem alguma ideia de onde que surgiu isso? Com certeza, eu acho que é de alguma instituição, de alguma denominação, não sei se é da Igreja Católica, eu acredito que seja, mas eu também não tenho certeza. Você de casa, o que você acha? Vamos lá? De casa. Ninguém? Eu vou caminhando. Olha lá. Mitra. Mitra é um deus persa. É uma divindade da sabedoria e dos contratos da guerra na mitologia indo-ariana da Índia, Persa e Anatólia. Então, Deus Mitra, preste atenção. Era comemorado o seu dia, o dia 25 de dezembro, pelos persas, desde 1400 a.C., na época de Moisés. Então, o meu chute foi muito ruim. Então, pouco depois que o povo de Israel entrou na Terra Prometida, isso aí é pouco depois da época de Moisés. Entendeu? O povo já tinha andado os 40 anos no deserto, assim que eles entraram na Terra Prometida, os persas já começaram a comemorar o dia 25 de dezembro, que era o deus Mitra. É a origem também de Maitreya, ali faltou espaço para os budistas. Quando o budista eles adoram Maitreya, o deus Maitreya, é o mesmo deus Mitra. Entendeu? Eles gostam Maitreya, para o budismo é algo sagrado. Entendeu? A origem de Maitreya é o mesmo Mitra. Então, qual era o dia para os persas que eles festejavam? Próximo ali do dia 25 de dezembro. Normalmente o dia 25 de dezembro. Entendeu? Vamos lá, continuando. Luciene, boa noite, graça e paz. Paulo Gabriel,
Tinha um amigo que fazia o presépio atualizado nos dias de hoje. Eu achava muito legal, pois ele colocava Jesus como sendo um dos moradores de rua e etc. Muito boa a ideia, muito boa. Então, primeiro nós temos o Mitra, Deus Mitra, dos persas lá, ok? Saturno e a Saturnália, o Deus Saturno, era comemorado pelos romanos, já ali século II, século III. Então vamos lá. Essa festa pagã era em homenagem à festa chamada Saturnália lá, né? Antes da Saturnália, presta atenção. Era a festa pagã em homenagem ao Sol Invencível. O Sol Invencível. Por quê? Vamos lá. Um culto romano que tinha muita associação com o culto a Mitra. Por isso, 25 de dezembro. O culto ao Sol Invencível. Também no dia 25 de dezembro. E uma ligação dos romanos com Deus Mitra ali. Essa festa acontecia no dia 25 de dezembro, em que se comemorava o nascimento de ambos, tanto do Deus Saturno como do Mitra. Nasceu no dia 25 de dezembro. Que coisa horrorosa. É isso aí. Tá vendo? Olha lá. Além disso, o solstício de inverno, o que era o solstício de inverno? Acontecia aproximadamente no dia 21 de dezembro. Por que aproximadamente? Eles escolhiam ali um domingo, um sábado, um final de semana. Então, nesse ano pode dar 25, no ano 23, mas a data comemorada era o dia 25. Mas o domingo que dava ali mais perto do dia 25, eles comemoravam. Entendeu? Comemoravam. Então, ali, ó, acontecia a Saturnália, que era a celebração a Saturno. E às vezes essa festa durava dias, até chegar o dia 25. Entendi. Então era a Saturnália, que era a festa do Deus Saturno. Entendeu? O Sol Invencível. Então os dois teriam nascido no dia 25 de dezembro. Então nós temos já aí a Mitra e o Deus Saturno, a Saturnália. Duas pagãs. O Mitra da Pérsia, 1400 anos antes de Cristo, e esse aí, olha lá, continuando. Para trazer os reinos romanos, o que é o reino? Preste atenção. Levantava o império. Oficialmente tivemos 4 impérios. O império babilônico, depois o medo-persa, o império grego e o império romano. Então, levantava um país e dominava os outros países. Cada país se tornava um reino. Então, estamos no Império Babilônico. Israel se tornou um reino de Babilônia. Entendeu? A Gália, um reino de Babilônia. A Frígia, um reino de Babilônia. Então, os reinos, né, para trazer os reinos romanos para perto do cristianismo, associaram essa festa ao nascimento de Cristo. Faz todo sentido. Ok? Então, para quê? Qual que era a intenção? Olha lá, a intenção também era enfraquecer, já que nós somos cristãos e Deus é só Cristo, porque já tinha sido decretado. O Império Romano decretou o cristianismo como a religião oficial do Império. Todos os reinos eram reino de Roma. Então, para acabar com as festas pagãs e com isso conquistar mais os fiéis para o cristianismo. Não, você não tem que parar com a festa do Mitra, não. Você não tem que parar com a Saturnália, não. Jesus Cristo nasceu 25 de dezembro, é o mesmo. Então, já que agora nós vamos continuar com a festa, mas festejando Jesus Cristo. Começou a entender? Entendi. A origem do troço? Uhum. Porque eles queriam forçar as pessoas, né, a serem do cristianismo. Então, assim, como é que nós vamos uma festa centenária? Como é que nós vamos acabar com essa festa? No caso Deus Mitra, é uma festa milenar. Não, a gente fala que a festa de Jesus Cristo é a mesma. Então, o cara, ele estava ali celebrando Jesus Cristo, mas ele estava celebrando o Mitra. Estava celebrando o Saturno. Coisa. Vamos lá. A oficialização do dia 25 de dezembro como Natal foi realizada pelo Papa Júlio I, no ano 350. Inclusive,
a primeira nomeação ao dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus que conhecemos é o cronógrafo de 354 que oficializou. Tá vendo? O que é o cronógrafo de 354? Um calendário produzido por calígrafo romano chamado de Fúrio Dionísio Filocaio. Esse cara, então, foi oficializado no ano 350 e entrou no calendário oficial no ano 354. Foram essas pessoas que começaram a falar que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mentirada. Quando eu falo com você que as pessoas sobem nos púlpitos, ensinam as coisas e a pessoa toma, então a maioria dos cristãos, sobretudo os católicos, que os evangélicos já sabem disso, porque como o evangélico chama de uma festa pagã, os evangélicos costumam não celebrar o Natal. Mas a maioria dos católicos, você perguntar, eles morrem jurando de pé junto que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Verdade. E morre jurando de pé junto. Continuando. Então, são três. Eu já falei de Mitra e já falei de Saturno, da Saturnália. E o terceiro? Vamos lá. O terceiro é o São Nicolau, ou Papa Nicolau. São Nicolau, Papa Nicolau. A história do bispo que inspirou o Papai Noel. Esse bispo inspirou o Papai Noel. Aí eu vou te falar de onde que veio. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O verdadeiro São Nicolau, chamado Santa Claus, também conhecido como Papai Noel, viveu na Ásia Menor, hoje Turquia. São Nicolau ou Papa Nicolau, quem chamou ele de Papai Noel ou São Nicolau, São Claus, foram os Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá que imortalizou a figura do Papai Noel, baseado na história de São Nicolau ou do Papa Nicolau. Os pais de Nicolau morreram quando ele era apenas um adolescente. Seus pais deixaram-lhe muito dinheiro, o que tornou um jovem muito rico. Ele foi então viver com um tio, o qual era sacerdote da Igreja Católica. Teria nascido na segunda metade do século III e teria falecido em dezembro. Então ele nasceu no ano 250 mais ou menos e morreu no ano 350, em 6 de dezembro, segundo o calendário usado no Ocidente. 19 de dezembro no calendário do cristianismo oriental, em Mira, também na atual Turquia. Foi onde que ele morreu. Tá joia? Vamos lá. Um pouco da história. O que aconteceu? Você vai entender o que aconteceu. Você viu que ele era rico. Os pais morreram e deixaram dinheiro para ele. E ele foi criado por um sacerdote, se tornou um santo também, um padre da Igreja Católica. Ele se tornou. E nessa época, século IV, ano 300, 300 e pouco, para a pessoa casar, para a mulher casar, ela tinha que dar um dote. Então você tem uma filha, você quer que eu caso com ela? Ela tinha que ter algum bem, alguma terra, algum gado, alguma coisa, senão não casaria com a sua filha. E os pais, esses pais dessa moça, tinham 3 filhas, e eles eram muito pobres. Então elas não iriam casar porque ele não tinha dote, porque isso é para garantir a sobrevivência da família. Então era o contrário. Era os pais da moça que pagavam o dote para um rapaz casar com ela. Isso ia garantir essa terra, esse gado, esses bens, garantir a sobrevivência, porque ali ele ia trabalhar, negociar e tal e tal. Entendeu isso aí? Então essas moças estavam fadadas a morrer solteiras, porque não tinha o dote para pagar. O que o pai delas fizeram? Ele ia vender a mais velha como escrava. Eu vou perder uma filha só. Com o dinheiro dela eu pago o dote das outras 2 para elas se casarem. Aí ela sabia que seria vendida, e estava perto do dia 25, que era o aniversário do Papa Nicolau. Ele ficou sabendo dessa história. O que ela fez? Ela ia ser vendida no outro dia. Ela tirou a meia dela, lavou
e pendurou a meia na janela para secar durante a noite. Quando ela levantou de manhã, que foi pegar a meia, estava pesada. Quando ela olhou, um saco de ouro dentro da meia dela. Daí que vem o negócio, põe a meia na janela que o Papai Noel traz o presente. Os Estados Unidos e o Canadá pegou isso tudo. Entendi. Entendeu? E o que esse homem fazia? Todo ano, no dia 25 de dezembro, lá na Europa, que era o aniversário dele, como ele era rico, ele enchia um saco com presentes e levava para as crianças pobres. Entendeu? Pegou? Entendi. Os Estados Unidos não é besta, pegou a figura dele e inventou o Papai Noel para fazer a data, eu falei no começo do bate-papo aqui, comemorativa não, uma data comercial. Entendeu isso aí? Para fazer dela uma data comercial. Entendeu a origem? Deu muito certo, né? Deu certo. Tá entendendo? Alessandra, boa noite, graça e paz. Entendeu isso aí? Entendi. Então, essas são as três origens, vamos dizer assim, pagãs do Natal. O deus Mitra, 1400 a.C., né, dos persas. O deus Saturno, dos romanos, né, o deus Saturno. E o Papa Nicolau, ou São Nicolau. Então, foi os Estados Unidos e o Canadá que pegou a figura do São Nicolau e transformou no que nós conhecemos. Inclusive era neve, ele saía com aquela roupa, com gorro, só que não era vermelho. O colocar vermelho e branco já foi uma jogada com a Coca-Cola, quando ela surgiu como refrigerante. Porque é a cor oficial da Coca-Cola. Você vê que o rótulo é vermelho. E a roupa do Papai Noel é o mesmo vermelho da Coca-Cola. Entendeu isso aí? Uma jogada comercial dos Estados Unidos com o dono da Coca-Cola. Perguntinha, o que isso tem a ver com o nascimento de Cristo? Nada. Até agora, nada? Vamos lá. Continuando. Então, por que eu estou dizendo assim? Ah, pastor, então, realmente não pode comemorar o Natal, não, é algo pagão. E eu sempre falo de outros paganismos que são dentro da igreja. Por exemplo, você sabia que os meses do ano, cada nome é um nome de um deus? O senhor já falou. Entendeu? Janeiro é nome de um deus, fevereiro, março. Por exemplo, março é por causa do deus Marte. E vai por aí afora. Entendeu? Julho, o mês de julho, é por causa de Júlio César. O mês de agosto é por causa de César Augusto. Entendeu? Porque os imperadores romanos também exigiam ser adorados. O calendário tinha 10 meses. Porque senão você vê assim, novembro era o mês 9. Outubro, o mês 8. Tá vendo? Aí eles acrescentaram mais 2 meses, o mês de julho e o de agosto. Aí passou janeiro, fevereiro, entendeu como é que é? Novembro era o mês 9. Dezembro era o mês 10. Entendeu? Então, para eles também continuar sendo adorados como deuses e ter um mês ao deus Júlio César e ao deus César Augusto, aumentaram mais 2 meses. Entendeu? O que aconteceu é que os dias do mês de julho, os dias era distribuído entre os outros meses. Aí passou a maioria deles. Porque olha para você ver, os meses, só fevereiro que muda, mas um mês é 30 dias, o outro 31. Por que que julho e agosto, os dois têm 31, seguido? Porque o César Augusto falou assim, não, o mês dele tem 31 dias, eu quero 31 no meu também. É isso. Por isso que é seguido. Porque um mês tem 30, o outro 31, tem 30, o outro 31. Aí o fevereiro tem 28 ou 29 e o março já tem 31. Não, se o mês dele tem 31, se vira nesse calendário. Eu quero 31 dias no meu mês também. Briga de poder. Entendeu? Ser adorado como Deus. Então, cada mês do ano é consagrado. Eu não vou lembrar agora, mas janeiro tem o Deus, fevereiro tem o Deus, março tem o Deus, abril cada um deles tem. Por exemplo, por que que março é o mês das noivas?
Maio é o mês das noivas. O Deus da fertilidade era adorado no mês de maio. Entendeu isso aí? Está entendendo a jogada? Então, meu filho, se não pode comemorar o Natal, arranja outros meses para o seu mês, outros dias para os seus meses. Do mesmo jeito que entrou o Natal, entrou os meses do ano. E não para por aí. Os dias da semana. Os dias da semana. Vamos lá. Existia uma deusa chamada Féria. A deusa Féria. Por isso, né, esse dia ninguém trabalhava, ia festejar ela. Como ninguém trabalhava, é por isso que quando você pega um período no seu trabalho, você está de férias. Deusa Féria. Férias. Descanso. Era o dia do descanso, era uma das coisas dessa. Aí eles começaram, por causa do nome dela, segunda-feira, terça-feira, mas a princípio era segunda-féria, terceira-féria. Entendeu? Cada dia. E o domingo? Domingo vem do latim domani, dia do Senhor. Senhor no grego é kurios. Domani no latim, que é a língua romana. Domani, Senhor, Curios no grego. Quem era chamado de Senhor era só o imperador de Roma. Um dos motivos que os cristãos eram perseguidos, porque Senhor para eles é um só Jesus. Então eles separaram um dia para eles, Domani, dia do Senhor. Domingo, Domani, dia do Senhor. Entendeu? Aí os cristãos pegaram dia do Senhor Jesus e tal. Mas Domani, dia do Senhor, é um dia para o Deus, imperador de Roma. Então, meu querido, se não pode comemorar o Natal, arranja outros nomes para os meses do ano. E arranja outros nomes para os dias da semana, porque está cheio de paganismo na sua vida. Outra, vamos lá. A festa de aniversário e o bolo de aniversário e a vela do aniversário. O bolo do aniversário começou no Egito Antigo, mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Fazia uma massa bem parecida com a que nós temos hoje. Só que as massas de pães, essas coisas, eram massas salgadas. Essa era feita uma massa doce. Entendeu? E eles faziam... Por que chama de bolo? Porque eles faziam ela em forma de uma bola. Entendeu? Aí virou o nome bolo. Era uma massa de pão doce em formato de uma bola. Por isso o bolo, que era o deus que era comemorado. Agora eu esqueci o nome dele. Um deus egípcio. Então o bolo é uma festa de aniversário pagã. E a vela já é grega para comemorar a deusa Lua. Lua é luz. E tem uma outra deusa deles também, que é a deusa da luz. Tanto a lua iluminava como a deusa da luz. Por isso a vela, acendia a vela, simbolizava a lua iluminando a noite. E a luz da deusa. Então eram duas deusas que eram comemoradas. Então se você faz festa de aniversário, você está adorando a dois deuses. Ao deus egípcio do bolo e a deusa grega da lua e da luz. Com a vela. O bolo é um deus e a vela o outro deus. E aí tem o aniversário da igreja, eles comemoram e cantam parabéns para você. E tem o bolo de aniversário da igreja com vela, mas o Natal não pode. É desse jeito. Tá entendendo? O povo não sabe de nada, não sabe a origem de nada. Paulo Gabriel está assim, ó. No princípio tudo é bom e agradável aos olhos de Deus. Mas o homem usa tudo para o seu próprio prazer. Religião era para fazer coisas boas, mas é só o dinheiro em bem próprio, seu bem próprio. Verdade. Usaram o negócio, né, do Papa Nicolau lá para virar comércio. Quer dizer, se tivesse pego a ideia, vamos escolher um dia para entregar presente para criança carente? A ideia é boa. Com certeza. A culpa não é do Papa Nicolau, não. É quem usou essa data. E associou ela ao nascimento de Cristo. Entendeu isso? Entendi. Agora, vamos ser razoáveis. Que mês que nós estamos?
Dezembro. Você está adorando ao Deus no mês de dezembro? Não. Não. Que dia é hoje? Quarta-feira. Você está adorando a deusa Féria? Não. Quando você faz um bolo de aniversário, você está adorando o Deus dos egípcios? Não. Quando você coloca a vela no bolo, você está adorando a deusa grega? Também não. E quando você comemora o Natal, você está adorando o Mitra? Ou o Saturno? Não. Ou o Papa Nicolau? Qual a diferença? Nenhuma, né? Se tem a árvore de Natal e o Papai Noel, o aniversário tem o bolo e a vela. É a mesma coisa. Mas, gente, eu não vejo diferença nenhuma. Eu já vi até uma historinha da árvore de Natal. Essa eu aprendi depois que eu fui para a igreja evangélica. Que Jeremias. eu não sei, eu sei que é um camarada, um alemão lá, que ele era muito ruim, ele matou um monte de gente e colocava a cabeça das pessoas na árvore. Essa é uma das origens da árvore de Natal. Essa aí é uma. E ele faz isso mais ou menos perto do Natal. Isso. Por isso que você não pode ter árvore de Natal. E outra coisa, lá em Jeremias está escrito assim: vocês cortam uma árvore no bosque, enfeitam essa árvore e adoram a árvore. Está lá em Jeremias. Está vendo? Não pode ter a árvore de Natal. Mas quando eu coloco a árvore de Natal na minha casa, eu estou adorando esse homem que pendurava a cabeça dos inimigos dele na árvore. Eu estou adorando o Deus que era adorado com árvore lá, que é citado em Jeremias. Quando eu faço um bolo com vela, eu estou adorando o Deus egípcio e o Deus grego. É muito sério. Essas igrejas que gostam muito de batalha espiritual, eu aprendi num desses cursos de batalha espiritual que toda vez que você acendia uma vela, você estava abrindo um portal. Era proibido, eles proibiram a gente ter vela em casa. Abrir um portal para o diabo. É assim mesmo. São crenças. E da onde que vem isso? Vem de segmentos de outras religiões. Entendeu? Igual, por exemplo, no Espiritismo, vários segmentos do Espiritismo, você não pode ter espelho no quarto, porque o espelho é um portal para outras dimensões, para outros mundos. É um portal para entidades, para espírito. Então, se você dormir com o espelho no quarto, você pode trazer entidades de outra dimensão para dentro do seu quarto. É a mesma coisa. Aonde está escrito na Bíblia que você não pode acender vela, que você está abrindo um portal? As pessoas vêm de outras regiões com as crenças deles e ensinam, e os pastores sobem no púlpito. Ó, tá vendo essa mulher se contorcendo ali? É espírito de preto velho. Por quê? Vem alguém da macumbaria, se converte, aí viu a pessoa manifestando, é igualzinho quando o preto velho baixa, isso é espírito de preto, entendeu? Uhum. Aí o cara estuda aquilo como batalha espiritual. Então não é o evangelho que ensina, são as crenças das religiões que trazem isso para eles. Totalmente o inverso, né? Que era para estar ensinando Cristo, o evangelho, aí ensina coisas. Eles é que ensinam para os evangélicos, e eles sobem e falam. Entendeu? Tá entendendo isso aí? Com certeza. Os simbolismos, os maiores simbolismos aí é o Papai Noel. Então por que o crente não gosta? Porque é o Papa São Nicolau. E Igreja Católica é do capeta, então você não pode ter algo que simboliza o Papa Nicolau. E a árvore de Natal, por causa desse camarada que matava o inimigo e enfeitava a árvore com as cabeças dele. Deu origem às bolas de Natal da árvore. E tal, quando está lá em Jeremias, cortam uma árvore no bosque, enfeitam e adoram essa árvore. Por isso que não pode. São os dois maiores simbolismos do Natal. Você não pode, porque você está trazendo maldição para sua casa. Mas eu volto a dizer, ninguém utiliza os meses do ano para adorar os deuses, cujo cada mês é de um deus. Você não fala dos dias da semana para adorar os deuses daquele dia da semana. Você não faz o bolo para adorar o deus do Egito, e nem a vela para adorar os deuses da Grécia. E eu não faço Natal para adorar a árvore, o Papai Noel e nem nada. O objetivo não é esse. Não é esse, entendeu isso aí? Vamos continuar. Jesus nasceu em 25 de dezembro, o que você acha? Eu tenho certeza que não. Mas por que você tem certeza que não? Mas não responde não. Você de casa,
que você acha? Jesus nasceu ou não nasceu no dia 25 de dezembro? Me fale aí. Sim ou não? Se sim, por que você acha que sim? Se não, por que você acha que não? Por que os romanos associaram o nascimento de Jesus ao 25 de dezembro, então, se ele não nasceu nessa data? Então me diz aí, você acha que sim ou não? Me fale. Você tem argumentos para mostrar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? E você tem argumentos para mostrar que ele não nasceu no dia 25 de dezembro? Me fale. E aí, por que você diz que tem certeza que não? Não, porque para mim é uma data comemorativa, uma data comercial, entendeu? A princípio isso. E eu já vi também, eu não tenho certeza, mas muitas pessoas que entendem um pouquinho mais, falando que a data mais próxima que Jesus poderia ter nascido é no mês de abril. Agora, a explicação, o porquê também, eu não aprofundei. Não. E aí, alguém de casa quer arriscar? Sim ou não? Jesus teria nascido 25 de dezembro ou não? Vamos lá. E você lembra quem falou que a data foi abril? Quem fala muito mesmo, mais os testemunhos de Jeová. Eles batem nessa tecla assim com muita convicção. Olha, eu vou te mostrar com argumentos bíblicos que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Na verdade, olha, muita gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Olha a idolatria com essa data. Se alguém soubesse o dia exato que ele nasceu. Não. Você vê algum texto na Bíblia falando da comemoração do aniversário de Jesus? Não. Ou ele mesmo exigindo? Não. Os discípulos andaram 3 anos e meio com ele. Hoje é um dia especial, o dia que eu nasci e tal. Algum discípulo, algum apóstolo menciona no Novo Testamento a data de nascimento? Nem Jesus estava preocupado com isso. Certeza. Nem ele estava. Mas eu vou te dizer por que não. Porque quando os anjos vieram, o que diz é o seguinte, o que mais correto, ele nasceu entre abril e setembro. Ninguém sabe ao certo. Entre algum mês entre abril e setembro. No período de dezembro não foi, porque quando os anjos vieram para anunciar, eles anunciaram durante a madrugada para os pastores que estavam tomando conta das ovelhas. Os pastores vieram, né? Então, estava ali tomando conta das ovelhas, vieram os anjos. Paz na terra aos homens de boa vontade, tal. Se os pastores estavam apacentando as ovelhas de madrugada, não poderia ser dezembro. Dezembro é inverno em Israel. E mesmo quando não é inverno, costuma em alguns lugares de Israel o sol escaldante durante o dia. E de madrugada chega perto de 0 a temperatura. Vê se o seu está descarregando aí. Ah, tá. Então o que acontece? Era dezembro. E no inverno, de madrugada, chega 15 graus abaixo de 0. Algum pastor ia pôr as ovelhas dele nesse frio, 15 graus abaixo de 0 de madrugada? De jeito nenhum. Então, se os anjos vieram anunciar para os pastores... Não é ele, não, é com o microfone mesmo. Então, se os pastores vieram anunciar de madrugada, dezembro não foi. Essa é a certeza bíblica que nós temos. Entendi. Aí eles vão dizer, paz na terra aos homens de boa vontade, tal, porque na cidade de Davi nasceu aquele que é o papapá, entendeu? Entendi. Então não foi. Outra coisa, curiosidade que eu vou falar para você. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Quando os magos vieram, porque nós vimos a estrela que diz que nasceu aquele que é o rei dos judeus. Por que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo? Por quê?
para ver se Jesus estava lá no meio. Era o entendimento dele que Jesus estaria lá nesse meio. Quando foi que a estrela falou com aqueles homens? Já tinha 2 anos que Jesus tinha nascido. Então aquele negócio que você vê no presépio, José, a Maria com o bebezinho na manjedoura e os 3 reis magos em volta ali, aquilo é invenção da Igreja Católica. Quando os reis magos foram visitar, já estava andando, correndo, falando, e já tinha 2 anos. Entendi. E os reis magos do Oriente eram 50 reis, mais ou menos uns 50. Não eram 3 reis magos. Entendeu? Eram mais ou menos 50 reis, os magos do Oriente. Por que eles falam os 3 reis magos? Porque eles entregaram ouro, incenso e mirra. Esses quase 50 magos do Oriente, os quase 50 entregaram ouro, incenso e mirra. Um pouco deles entregou ouro, um pouco incenso e um pouco mirra. Entendeu? Aí a Igreja Católica põe até o nome. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É Baltazar, Belchior e Gaspar. Não é isso? É, isso. Aonde estão esses nomes? O povo sobe e fala, entendeu? E todo mundo aceita. Então, quando os magos foram visitar, Jesus já tinha uns 2 anos de idade. Por isso que o Herodes falou, mata todas as crianças de 2 anos para baixo. Entendi. Entendeu? Se você for olhar a cronologia da história, ele já tinha 2 anos e pouquinho, quando eles foram visitar. Continuando. O que se deve aproveitar do Natal, então? Já que você aprendeu tudo isso aí, a gente pode tirar algum proveito, que até agora só falou de paganismo, de engano, de tudo. Igual eu falei, para mim, no meu entendimento, é um dia comum. Eu não tiro. Isso é uma coisa minha. Eu não, se o camarada achar que reunir a família para ele faz algum sentido, tem algum significado, bacana. É tradição da família dele, não tenho nada contra. Para mim é um dia normal. Para mim é um dia como outro qualquer. Ok, antes de eu ler o que eu coloquei ali, com relação à festividade, pode falar. E não só o Natal, como o primeiro dia do ano, como a data do meu aniversário, como a data do aniversário dos meus filhos, entendeu? Para mim é tudo igual. Como eu te falei, eu não acho que você está errado, eu penso a mesma coisa. Uhum. Eu hoje comemoro por causa das pessoas. As pessoas fazem questão, então, né? Bacana. Se faz questão, não tem problema. Então, conclusão. Quer comemorar o Natal? Não tem problema nenhum. Se não quer comemorar, também não tem problema. O que Paulo vai falar em Romanos 14? O que come legume não fala do que come de tudo. O que come de tudo não fala do que come legume. Corretíssimo. Deixa o cara em paz. Agora, como a minha esposa faz muita questão, quando a gente casou, eu ainda era pentecostal durante 15 anos, crente pentecostal, pastor pentecostal, não podia ter. Mas de uns 12 anos para cá, talvez um pouco mais, tem árvore de Natal lá em casa, tem pisca-pisca. Entendi. A gente comemora o Natal, entendeu? Porque é o seguinte, eu agora falando como psicanalista, eu sei que essa data de fim de ano, ela mexe com o emocional das pessoas. E como mexe? Mexe com a solidariedade, com o emocional, com tudo. E isso faz bem para as pessoas. Isso faz bem, entendeu, Marquinhos? Qual é o problema? As pessoas ficam mais solidárias, ficam mais amenas, elas refletem, não tanto que deveria, só reflete nessa época, mas reflete nas necessidades dos outros. Aí, igual eu, para mim, eu entendo que, igual eu acho uma hipocrisia, essa é a grande verdade, entendeu? Eu acho bacana isso aí que você está falando, mas para mim o camarada teria que fazer isso era o ano todo. Eu sei que ninguém vai fazer. Esse é o meu pensamento. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. Caiu a audiência aqui quando eu falei que eu coloco árvore de Natal, pisca-pisca na minha casa. É mesmo? Tinha subido, foi lá embaixo. Entendeu? Como é que é? Então, eu
Eu coloco, qual que é o problema? Agora, por exemplo, tem parentes da gente que a gente vê pouco. Então, se o povo está mais solidário, está mais solícito, o povo está mais ameno, está mais... Nessa época, o que tem a gente reunir nessa época para comer um churrasco, uma janta especial, um almoço? Qual que é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Para mim não é a data, é a confraternização, a união e tal. É uma, vamos dizer assim, uma desculpa para a gente se reunir. Que todos os dias são iguais. Mas se você pega lá, vamos supor, sei lá, um dia 15 de abril, vamos reunir todo mundo lá em casa e fazer uma ceia, jantar, por que não? Deu vontade. Ninguém vai, se você falar que é Natal, é uma data, entendeu? Eu não vejo problema, já está na cabeça das pessoas que é algo especial, e você faz essa reunião de família. O tradicional continua falando mais alto, né? Entendeu isso aí? Então, eu não vejo o menor problema, e eu faço. Eu faço. Entendeu? Já tem uns bons anos que a gente faz lá em casa. Lá em casa tem uma árvore de Natal, foi colocada, com pisca-pisca e tudo, com um presépiozinho debaixo dela. Tem um Papai Noel, tem as bolinhas, tem tudo. Entendeu? Tá lá. Todo ano a gente faz. E a minha esposa, por quê? Foi criada num ambiente religioso, ela foi nascida no evangelho pentecostal. E ela era louca, ela via luzes na casa dos outros e o pai dela nunca deixou. O sonho dela era casar para poder fazer na casa dela. Aí ela casou, eu não deixei, porque eu era pentecostal. Então ela acha a coisa mais ainda, vamos fazer o gosto da mulher, o que tem? Não tem nada a ver. Entendeu? Qual que é o problema? Mas vamos lá, continuando aqui. Então, primeiro, o que você pode aproveitar do Natal? Esse momento de solidariedade, de confraternização, de comunhão, de união, ainda que seja só uma data no ano, mas aproveita. Para você rever as pessoas, até para trocar presentes. Eu não vejo problema. Qual que é o problema? Nenhum. Entendeu? Não vejo problema. Aí não pode brincar de amigo oculto. Oculto é coisa do ocultismo. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? É só uma brincadeira de Natal. Tanta coisa, eu só falei de algumas, tanta coisa pagã que se comemora dentro da igreja. Eu vou te falar mais. Olha, o Dia dos Pais é uma festa pagã. Com certeza. De um santo da Igreja Católica. O Dia das Mães é de uma santa da Igreja Católica. Você faz o culto do Dia dos Pais, o culto do Dia das Mães. Então você está comemorando festa pagã. Por que pode comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Natal não pode? A origem é pagã, a mesma coisa. São ensinamentos, né? Ocultam os ensinamentos e fala do outro. Entendeu? Aqui, isso aí, Luciane Couto escreveu e apagou. Paulo, gratidão, muita, né? Em tudo, beleza. Ops, gratidão muda tudo. Isso aí. Gratidão muda tudo. Então vamos lá. O que a gente pode aproveitar do Natal? Aqui, ó. Refletir sobre Cristo. Quem é Cristo? O Cristo, o ungido, o Messias, sobre a sua pessoa, quem foi Cristo? E sobre a sua obra. Porque para ele ter sido Cristo, a pessoa que ele foi e a obra dele, ele precisou de nascer. E o Natal não comemora o nascimento dele? Então vamos aproveitar. Não foi dia 25 de dezembro. A gente tem que lembrar de Cristo todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Verdade. Mas, e ser grato a Ele a todo momento, todo instante, é o que eu falo. A minha vida tem que ser um culto 24 horas por dia, uma adoração, um louvor 24 horas por dia. Ainda que eu não esteja cultuando, que eu não esteja louvando, que eu não esteja adorando. O meu estilo de vida é um culto, é uma adoração. Entendeu? 24 horas por dia, todo dia. Mas qual que é o problema de você separar um dia em especial para agradecer por ele ter vindo? Como Cristo. Pela vida que ele viveu e nos ensinou a viver aquela vida. Pela obra dele que nos salvou. Qual que é o problema? Você separar um dia para fazer um agradecimento especial. Então esse para mim é um dos sentidos.
Correto. Significado. Qual que é o problema? Nenhum. 2, crer e praticar no que foi dito e ensinado por ele. Tá. Todos os dias, todos os momentos, é igual eu estou te falando. Você vai chamar os seus cunhados, você vai chamar os seus sobrinhos, você vai chamar o seu sogro, a sua sogra, seu pai, sua mãe. Tá lá. Que dia que é hoje? Ah, hoje é 18 de abril. Vamos fazer um jantar lá em casa. Para que não? Só para a gente agradecer, viver uma confraternização em família. Qual que é o sentido disso? 18 de abril? Qual que é o sentido? Mas se for 25 de dezembro, a família vai. Entendeu? Então, eu tenho que meditar no que foi dito, vivido, ensinado por ele todos os dias. Mas qual o problema de separar um dia em especial para isso? Eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que aí a tradição está falando mais alto. Não tem problema. Entendeu? Não, aí vai entrar aquele negócio. A tradição está falando mais alto. O pessoal acostumou. Porque se você não mostrar para eles que a data é especial, eles não têm motivo para ir. Às vezes nem é o tradicionalismo. Entendeu? Às vezes nem é o tradicionalismo. Mas é porque é uma data especial. Certo. Não deixa de ser o tradicionalismo, mas não é o objetivo principal. Qual que é o problema? Outra coisa, Luciano Couto, aqui está chovendo muito, a net está ruim, entendi. Na Bahia. SSA Bahia. O que é SSA, Luciano? Vamos lá, continuando. Terceiro, aí é que está o texto que nós lemos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu coloquei ali, quem mais se faria homem por essa humanidade caída? É um Deus todo-poderoso que tem o maior poder de todos os universos, todos os multiversos. Eu vou fazer de um ser humano limitado, fraco, em favor de uma humanidade caída. Quem mais faria isso? Não tem como, não tem jeito. Não é só ele? Só ele. Qual que é o problema de comemorar? É isso que a gente tem que lembrar. Volto a dizer, não só no 25 de dezembro, mas qual o problema da gente separar um dia para lembrar disso aí? Esse é o verdadeiro sentido. Ele nasceu para se fazer carne. Ele nasceu para ensinar coisa boa. Ele nasceu para nos salvar. A obra dele foi para nos salvar. Esse é o sentido do nascimento de Jesus. Não interessa qual data que comemora. Esse é o sentido do Natal. Esse é o significado. Para isso ele nasceu. Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu não quero saber se foi no dia 99 de março. Correto. O sentido é esse. Uhum. Então, 3 sentidos já até agora. Ó. Refletir sobre ele como Cristo, como um ungido, como um Messias. Refletir com ele como pessoa e refletir na obra dele. 2, crer e praticar o que ele disse e ensinou. E 3, lembrar disso, como que esse Deus todo-poderoso. Então Paulo vai dizer que ele esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de servo. É muito significativo. Isso, para isso, eu não quero saber qual dia que foi. Eu quero saber o significado do nascimento dele, o sentido do nascimento dele. Agora, se querem separar uma data, sem problema. Entendeu isso? Entendi. Tanto que Paulo, na texto da ceia, fala, fazer isso em memória de mim. Sabe o que é que Paulo estava orientando? A hora que você for tomar o café da manhã, é uma ceia. Você está lembrando do sacrifício dele. No almoço, é uma ceia. No lanche da tarde, uma ceia. Na janta, uma ceia. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Isso aí é uma paulada nos crentes. Entendeu? É uma ceia. O tempo todo eu lembrar dele. Não tem como esquecer do que ele fez. Agora, tem uma data, o pessoal está mais emotivo, fica mais atendendo às carências, às vezes, vamos embora, acompanha o fluxo, qual que é o problema? Porque lembrar dele todo dia, toda hora, a gente tem que lembrar.
Mas vamos ser sinceros, você lembra dele de uma forma especial todo dia? Não. Então separa um dia para lembrar dele de uma forma especial. Se já tem esse dia, para que eu vou criar outro? Não vejo problema. Joselma, no dia do Natal o povo pensa em Jesus, não pensa em comer e beber. Essa é outra verdade, viu, Joselma? O povo quer, são três coisas: comer, beber e receber presente. Alguns pensam em dar, realmente querem agradar os outros, dando presente. A última coisa que eles... É outra verdade que eu achava hipocrisia, é isso. Comemora o nascimento de Cristo. A última coisa que o cara lembra é que Jesus nasceu. Ele quer comer, beber. Comer e beber, se fartar. E embriagar. E receber presente. E presente bom. A Luciane Couto respondeu aí. Salvador, Bahia. Tá, isso aí, Luciane. É porque colocou 2 S's, me confundiu aqui. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui, ó. Quarto, o versículo 10 divide, tá? Não é divido, não. O verso 10 divide o mundo em 2 grupos: os que conhecem e os que não o conhecem. Jesus nasceu. Vamos voltar lá no verso 10. O verbo estava no mundo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Agora o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo o quê? Não o conheceu. Então vamos lá no verso 4. Ele estava no mundo, o mundo não o conheceu. O verso 10 divide o mundo em 2 grupos: os que o conhecem e os que não o conhecem. Agora olha aqui, vamos fechar a tampa do caixão. Você vai ler para mim. Lê a referência e os versículos. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deixa eu voltar no 10. João 1, 10. Pode ler, por favor. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Qual que é o sentido do Natal? Quem conhece a Deus? Está lá em 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, esse é o que nasceu de Deus e conhece a Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus e não ama a Deus. Sinto muito aos evangélicos, sinto muito aos cristãos. Você sabe quem que eles amam? Eles amam as pessoas da sua denominação. É verdade. Se for da outra denominação, eles não amam. Então você pega um pentecostal e pega a principal igreja tradicional hoje, é a presbiteriana. Eles vão chamar-se os sorveterianos. Os da Cristã do Brasil não são irmãos, são primos. Os maranatas são primos. Os testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, católico, espírito, não ama. Quem conhece a Deus? Quem nasceu de Deus? Aquele que ama. Se você não ama, você não conhece a Deus e não nasceu de Deus. Pronto, acabou. Verdade pura. Pronto, acabou. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus e não ama a Deus. Pronto, ponto final. E o verso 10 lá em João capítulo 1, a luz estava no mundo, o verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. É dividido entre aqueles que o conhecem e os que não conhecem. Você pode comemorar o Natal, beleza, mas você tem amor ao próximo? Ele nasceu para que o mundo o conhecesse. E o mesmo João, décadas depois, fala: conhece a Deus e nasceu de Deus quem ama ao próximo. Pode comemorar o Natal todo ano. Se você não ama a Deus, desculpa, se você não ama o próximo. E continuando no capítulo 4, ele vai falar no verso 20: se você diz que ama a Deus,
mas não ama o seu irmão, então é mentira, que você não ama a Deus, não. Como que você vai amar a Deus que você não vê, se aquele que você vê você não ama? Essa é uma verdade. Comemora o Natal, mas não ama a Deus. Nunca conheceu a Deus, porque não ama o próximo. Verdade. Entendeu o verdadeiro sentido? Por que ele se fez carne? Qual que é o maior ensinamento de Jesus? Que nós o conhecêssemos. E o que é conhecer a Deus? Amar o próximo. Se não ama, você nunca conheceu. Você não nasceu. Então você pode comemorar o nascimento, mas o fato dele ter nascido, ter se feito, por isso que eu coloquei esse texto, ele se fez carne para ensinar o amor ao próximo. Você não aprendeu a amar o próximo, foi em vão o nascimento. Você está comemorando o quê todo dia 25 de dezembro, seu hipócrita? Comemorando comida e bebida, igual a irmã falou aqui. Mais nada. Deixa eu olhar aqui, Valdinei Alves. Apagou a primeira mensagem. Por que não segue um feito dos 3 reis, que apresentou e o adorou, santificando a eles mesmos? Pois é. Olha aí, ó. Entendeu isso? Para que ele se fez carne para habitar entre nós? 1, para nos salvar. 2, para ensinar o amor ao próximo. Ele resumiu 613 mandamentos, foi resumido em 10, depois em 2, depois em 1. Jesus falou desse mandamento, Paulo, Pedro, Tiago e João. O único mandamento é amar ao próximo. Cara, você quer fazer farra, beber, comer, ganhar presente, dar presente. O que você menos faz é fazer o que ele ensinou. Lembra do ponto 1, 2 e 3? Lembrar de Cristo, da sua pessoa, da sua obra, dos seus ensinamentos e praticar. Do porquê que ele se fez carne. Tudo isso para quê? Primeiro para nos salvar, depois para que nós amemos uns aos outros. Então está em vão. É só mais uma data comemorativa para o cristão. Com certeza. Entende? Fechando aqui, o verdadeiro sentido do Natal está no que Jesus é, no que ele fez, no que ele faz e nos seus ensinos e no que ele falar. Entendeu? Não numa data qualquer. O sentido dele ter nascido está no quê? Olha lá. No que Jesus, o que Jesus é? Ele é Deus. O que ele fez? O que ele faz? Sabe? Os seus ensinos e o que ele fará no futuro. É para isso que ele nasceu. Esse é o verdadeiro sentido. Não uma data qualquer. Verdade. Não uma data qualquer. Entendeu isso? Entendi. Deixa eu voltar aqui a tela principal. Tá claro isso para você? Com certeza. Tem algum problema comemorar o Natal? De jeito nenhum. Qual que é o problema de se comemorar o Natal? Porque é muito fácil, a gente não atenta para algumas coisas, mas o fato dele, porque até então era só visto falar de Deus, até Jesus vir, o próprio Deus vir e se fazer carne e mostrar como agir, como fazer, muda tudo, porque aí a pessoa fala assim, não, então eu tenho um exemplo, porque eu só vejo falar dos feitos, mas eu nunca vi. Agora, o Senhor de todos os universos se faz de um ser humano como eu e você, ensina como fazer. Faz toda a diferença. Muda tudo. Por isso que Paulo vai falar na carta aos Coríntios, o amor de Cristo nos constrange. Você tem que ser constrangido pelo amor de Cristo. Você não tem que ser constrangido pelo medo, pela culpa e pelo jogo de interesse que fazem, não. Verdade. Se você não vier, você vai para o inferno. Se você quer ir para o céu, você tem que vir. E pecado, 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 e inferno, 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 diabo, 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 abrir porta, abrir porta. O cara vem tremendo de medo de não ir para o céu e de ir para o inferno. Terrorismo.
Ou então porque vem que você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai receber bênção. Nunca o amor. O crente não entende. Gente, só isso é o suficiente. Um Deus que é o ser supremo de todos os universos, se fazer de carne por minha causa, por sua causa. Esse é o sentido. Então, você tem que amar com o amor com que Ele te amou. É isso que diz. Que dia que o crente vai entender isso, meu Deus do céu? Nossa. Não, o crente hoje é ensinado é ter e ser. Exatamente. Aí ele está no, como se diz assim, num pedestal. Eu tenho, eu sou. Acabou. Entendeu isso? Pessoal de casa, hoje vai acabar até mais cedo, mas eu acho que foi esclarecedor. Dúvidas, comentários, críticas, perguntas, tá no tempo de vocês ainda. Alguém? Para mim tá tudo ok. Entendeu? É muito mais profundo. Agora, se separar uma data para a gente refletir de uma forma especial nisso, qual o problema? Nenhum. Entendeu? Bora. Certo. De casa, o pessoal, algum comentário, crítica, dúvida, pergunta? Sim ou não? José Maria, graça e paz a todos. E aí, gente? Tem algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica? Então eu dei para vocês aí argumentos históricos, argumentos culturais, argumentos religiosos e mostrei o verdadeiro sentido do Natal. Que é o principal, né? Esse é o principal. Entendeu? Então, se não tem dúvida, se não tem comentários, críticas, ficamos assim. Pode despedir então, Marquinho, da galera? Boa noite, pastor. Boa noite ao pessoal de casa. Deus abençoe a todos. Muito boa noite. E na quarta-feira que vem, o último bate-papo com o Carlão de 2023. Não perca, estaremos juntos. Lembrando que já a partir do dia 1º, o canal não é mais IBN Templo da Restauração. Será o canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. E uma dúvida, isso vai mudar automaticamente ou não? Você vai ter que fazer Tem que fazer a mudança. Tem que fazer a mudança. A gente está estudando para não perder os inscritos no canal, para não perder. Entendeu? Entendi. Como que faz isso aqui? Mas a gente vai fazer essa mudança. Tá joia? Um abraço a todos, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.